Olá, nós estamos nos estudos de Creio e Sou Abençoado, que são estudos nas bem-aventuranças de Jesus Cristo. Nós vamos dar prosseguimento aos estudos nestas bem-aventuranças, que estão aqui em Mateus 5, versos de 1 a 12, e também em Lucas 6, de 17 a 26. Nós falamos no estudo anterior sobre Jesus como um mestre ousado que não faz acepção de pessoas e que conhece o mais profundo do coração e que também sacia a sede que as pessoas têm. Hoje nós vamos falar, nesse estudo de número 3, o que é ser bem-aventurado nesse texto de Mateus 5, de 1 a 12. Antes de tudo, se você não está inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. William Hendrickson, que é um bom comentarista bíblico, ele diz no Sermão do Monte que Jesus está falando sobre os cidadãos do reino. Mateus 5, de 12 a 16, está descrevendo o seu caráter, a bem-aventurança que está lá nos versos 2 a 12 e a relação desses cidadãos do reino com o mundo, né? Mostrando que esses cidadãos do reino, eles são o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus bem colocou. O dicionário de Almeida define as beatitudes ou a palavra bem-aventurado como feliz, mas a tradução melhor não seria feliz, seria abençoado. Nós podemos dizer que essa definição é muito simplista e ela não vai traduzir bem a palavra no seu sentido completo. Por isso que nós usamos no tema dos nossos estudos, creio e sou abençoado, porque essa seria então a melhor tradução. Mas por que nós estamos colocando desta forma? Porque a Bíblia, naturalmente, as Escrituras estão mostrando que é de fato desta forma. No Antigo Testamento nós temos a palavra Esher, não é? Que tem o mesmo significado da palavra paralela aqui no Novo Testamento. E essa palavra Esher vai aparecer nos Salmos, e principalmente no Salmo 1, que é um salmo muito conhecido. Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra Esher também aparece ali nos livros de sabedoria, especialmente Provérbios. Veja lá em Provérbios 8:32, que diz: felizes, não é, ou bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ali está dizendo o Senhor, não é? Então, abençoados, ou felizes, ou bem-aventurados, aqueles que guardam os meus caminhos. E aparece também nos textos proféticos. Veja, por exemplo, Isaías 30, no verso 18, como Isaías diz: bem-aventurados todos os que nele esperam, se referindo então ao Senhor. Note que a palavra bem-aventurança, ela se origina de uma palavra latina, beatitudo, não é? E as bem-aventuranças são também chamadas de macarismos, que é correspondente à tradução da palavra grega no Novo Testamento, usada aqui em Mateus 5 por Jesus, a palavra grega makarios, que inicia cada uma das bem-aventuranças, não é? E que vai qualificar a atitude
daqueles cidadãos do reino que o William Hendrickson colocou. E aí ele vai dizer, Jesus, bem-aventurados aquelas pessoas, aqueles cidadãos do reino. Veja que logo em seguida da palavra bem-aventurado, Macário, está exatamente uma palavra que indica aí uma ação, né? Uma cláusula para ou porque, uma razão. Porque ele é abençoado, porque ele é bem-aventurado. Então, a palavra grega roti, né? Vai descrever então a razão ou a fundamentação dessa bênção. Porque essa pessoa é alguém abençoada do ponto de vista de Jesus e falando aos cidadãos do reino, os seus discípulos. Veja que no Novo Testamento há textos preciosos que vão espelhar as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Veja no texto paralelo de Lucas 6, 20 a 22, quando Jesus diz, então, olhando ali para os seus discípulos, Jesus lhes disse, bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Então veja como Lucas, usando aí na sua expressão, como ele leu e viu essas palavras de Jesus, ele escreve o seu evangelho. Lucas também diz lá em Lucas 11, 28, mais bem-aventurados, é Jesus que fala, ele vai retratar isso, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, Jesus vai falar que aquele que ouve e guarda a palavra é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa abençoada. Em João 20, no verso 29, o texto que fala sobre Tomé, não é? Tomé que ele não viu Jesus ali com o buraco da lança, né? Ou as suas mãos com os cravos, né? E de Tomé ele disse, se eu não ver, eu não vou crer, não é? Então Jesus então diz, bem-aventurados ou abençoados são os que não viram e creram, que somos nós, não estivemos ali sendo testemunhas oculares, e Jesus vai dizer bem-aventurados ou felizes ou pessoas abençoadas, aqueles que não viram e creram. Em Romanos 4, de 6 a 9, o apóstolo Paulo diz, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras ou de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, olha o que ele diz, aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Ele está se referindo ao Salmo 32, versos 1 e 2. E ele continua dizendo, aqui em Romanos capítulo 4, esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, sobre os judeus, não é? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Então Paulo vai questionar, será que isso vale para aquele que é judeu ou para aquele que não é judeu? Na verdade, vale para aquele que colocou Jesus no seu coração. Em Apocalipse nós temos dois textos muito bons
sobre bem-aventuranças, existem outros também, Apocalipse 1:3, Apocalipse 14:13, Apocalipse 16:15, Apocalipse 19:9, 20, verso 6 e Apocalipse 22:7. E veja o que diz esse texto de Apocalipse 22, verso 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e que entrem na cidade pelos portões. E ele continua dizendo: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 19:9, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Assim, bem-aventurado significa abençoado, seria esta a melhor tradução, como característica daquele discípulo que entregou o seu coração a Jesus, aquele que foi batizado, como Jesus ensinou: quem crer e for batizado será salvo, e aquele que segue os princípios que Jesus ensinou como cidadão ou cidadãos do reino de Deus. E eu gostaria de que você estivesse examinando o seu coração se você já é um cidadão do reino de Deus. Se você não é, eu convidaria você a entregar o seu coração a Jesus e viver uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor abençoe você e a sua família, a sua casa. Amém.